Na semana passada, ficou proposto que a gente ia desenvolver a tela de cadastramento de disciplinas, tá? E aí, o que que acontece? Eu gostaria que vocês me ajudassem a analisar para que a gente pudesse fazer, então, a análise dos requisitos, o que que vocês consideram como essencial para a gente compor o cadastramento de disciplina e a gente desenvolver a tela ali, eu registro, pelo menos visual, né? Na memória principal. Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela com vocês, para vocês vejam o NetBeans. Vamos construir, no final eu vou deixar uma proposta, tá? Vocês conseguem ver a tela do NetBeans? Só confirme para mim que eu posso começar aqui. Mas parece que vai. Por enquanto, não. Parou o quê? Não? Aqui ainda não apareceu, não. Só se os outros. Agora apareceu. Ah, então tá bom. Vou fazer o seguinte. A gente vai começar a análise pela classe, que a gente vai determinar quais atributos vão compor a classe disciplina. O que vai caracterizar uma disciplina na nossa visão, tá certo? A gente já fez o cadastro de aluno, já fez o cadastro de professor, e para a gente encerrar aí nesse terceira aula, a parte de cadastramento, e na próxima passar para remoção e atualização de registros. Vão ser desses três, tá? E aí a gente consegue fazer isso em uma aula mesmo. Eu vou criar aqui no pacote classes uma nova classe. Essa nova classe Java, ela vai se chamar disciplina. Pronto. Classe disciplina. Agora, vamos fazer a análise de uma maneira em que a gente consiga definir o que compõe uma disciplina na nossa aplicação, certo? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui alguns comentários, vou aumentar um pouquinho a fonte. Certo? Quais atributos? Vocês me ajudam aí a considerar aí. Quais atributos vocês consideram interessantes para que a gente crie uma tela de disciplina? Ou que a gente faça gestão de disciplina? O nome, carga horária, as matérias. Então vamos lá. Uma disciplina, essencialmente, a gente começa ali com o nome, não é? Então vamos declarar um atributo private do tipo string, vai ser o nome. Um outro atributo que eu já ouvi aí na análise, que eu achei interessante, foi a carga horária. Aliás, carga horária deve ser inteiro, né? Além do nome da disciplina e da carga horária, quais outros? Oi? As Mais matérias. Mas aí, matérias? mas aí puxando. Ah, sim, eu acho que a gente deveria Não, colocar ali o perdão, eu estou confundindo aqui disciplina com o curso inteiro. concurso, né? Mas a disciplina a gente pode colocar, por exemplo, ali, O nome do. a, a gente pode considerar, por exemplo, o conteúdo programático ou plano de aula, né? O plano de ensino. Vamos colocar conteúdo programático, né? Porque aí a gente considera conteúdo programático o que se pretende ensinar na disciplina, tá certo? Vamos considerar aqui string, conteúdo programático. Alguma outra característica que vocês veem em disciplina?
Preciso de mais participação aí, pessoal, porque essa é uma parte de análise, basicamente, né? Mais alguma coisa? Vai ficar por isso? Talvez a qual curso ela pertença. Então, aí a gente vai partir do seguinte ponto de vista. É interessante, sim, que a gente relacione uma disciplina com um curso. Porém, o curso, quando a gente pensa numa análise para gerir um colégio, uma faculdade, um sistema de gestão, em algum momento o curso vai entrar como uma classe. E aí a gente vai precisar correlacionar, então, curso e disciplina em um outro momento. É possível, sim, criar aqui um atributo chamado curso, mas essa seria uma informação redundante, concorda? Depois, quando eu precisar cadastrar um curso, e um curso vai se compor de várias disciplinas, essa informação aqui vai ficar redundante, não é? Então, o ideal é que a gente, posteriormente, inclua uma outra classe para gerir curso, tá bom? E é o que eu planejo para que a gente faça primeiro essa interface gráfica, tá certo? E depois a gente vai modelar junto com a Miriam um banco de dados para fazer uma gestão de matrícula e uma gestão de notas, tá bom? Então, vamos manter somente esses três atributos para a disciplina: nome, conteúdo programático e carga horária. Alguém tem mais alguma sugestão aí? Pelo menos mais um, hein, pessoal? Vou esperar aqui, hein? É o turno. Turno, né? Essa é interessante. Vou incluir Falaram ali mais o no turno. chat aí. Falaram o quê? Oi? O Gustavo Além de mandou turno? código Mac no chat. Vou dar uma olhada no chat lá. Vou colocar esse string ainda turno, tá? Vou deixar isso como um textual. Vou dar uma olhada no chat. O que o Gustavo disse? Código no Mac. Enfim, algumas universidades ou faculdades fazem o controle desses códigos internamente, né? A gente utiliza uma sigla para as nossas disciplinas, né? Por exemplo, programação orientada a objetos no curso, a gente coloca POO, né? A gente pode colocar aqui uma sigla, pode ser assim? Pode, Ou mas pode código. ser o Moodle ela tem um código, né? Acho que o código. Beleza, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar código, tá bom? Já ficou bom assim? 5 atributos para a gente trabalhar? Vai ficar interessante, não vai? E aí, nessa classe que vai representar uma disciplina, a gente vai precisar também incluir ali alguns métodos, né? Alguns comportamentos para essa classe. E o primeiro método que a gente vai incluir aqui é o método construtor. A gente já sabe que o método construtor essencialmente existe para que a gente inicialize, crie um objeto da classe, né? E nesse caso, além de criar o objeto da classe, ele vai inicializar todos os atributos dessa classe. Além do método construtor, na classe disciplina, a gente vai incluir os métodos get e set, né? Já vou gerar esse código aqui. Getter e setter são os códigos que vamos gerar, os métodos que a gente vai gerar para todos os atributos, né? Um get e um set. E a gente já tem a nossa classe de representação de disciplina completo. Agora, vamos para outra ponta, né? Que é a interface gráfica. Vamos criar um formulário, né? Um JFrame, form JFrame do Java, para compor visualmente a tela de cadastramento de disciplina, tá? Então aqui com o botão direito em cima do pacote interface app, eu vou criar um novo form JFrame. Esse form JFrame eu vou chamar ele de JF disciplina.
e ali ele já vai mostrar para mim um formuláriozinho em branco, né? A gente já vai mexer nas propriedades que a gente já tem sempre feito nos outros exercícios, né? Porque, por exemplo, na tela de cadastramento de aluno, a gente considera, por exemplo, o título da página, né? Então, aqui, por exemplo, no JF Aluno, no JF Disciplina, a gente vai vir na aba de propriedades, tá? Com esse JFrame selecionado, a gente vai mudar duas propriedades. A primeira propriedade é a Default Close Operation, onde a gente vai dar um dispose. Quando alguém fechar essa janela, ela vai limpar a memória que está sendo utilizada e ocultar essa janela do sistema operacional. E na barra de títulos vai aparecer cadastro de disciplinas. Dá para a gente testar já a visualização nesse ícone na parte superior aqui, ó. Como que fica essa barra de título, ficou ali, o cadastro de disciplinas. E agora a gente vai para a paleta de componentes, né? Onde a gente vai arrastar alguns componentes para a tela e compor, então, visualmente a tela de cadastramento de disciplina. O primeiro item que a gente vai colocar vai ser um label para o nome da disciplina, certo? Depois, a gente vai ter um outro label que vai ficar logo em cima do conteúdo programático, só que tanto uma informação quanto outra são informações grandes, né? De repente a gente tem um nome de disciplina extenso e tem um tem um conteúdo programático ainda maior, tá? Vou deixar a parte do conteúdo programático para o final. Então vou deixar aqui no final, ó, turno, tá bom? Só porque o conteúdo programático vai ser maior. Depois do turno a gente vai ter o código, certo? Depois do código, vamos colocar um label para carga horária. São informações pequenas. E uma informação textual bem grande vai ser o conteúdo programático, tá? Onde a gente coloca ali uma caixa de texto um pouco maior. Os componentes, então, que vão servir aqui, inicialmente a gente vai colocar um campo de texto para o nome da disciplina. Vamos estender aqui o tamanho dele. Um outro campo de texto que vai servir para o turno, né? Aqui no cantinho, eu vou até diminuir um pouco essa janela que está grande. Essa vinculação aqui. Depois, a gente tem um campo onde vai ficar o código, outro campo de texto aqui, né? E mais um campo de texto para ficar embaixo da carga horária, tá? E um outro componente diferente, que a gente ainda não utilizou, é um componente chamado área de texto. Aqui é o nome da classe, é o JTextArea, que basicamente é um campo maior para digitação de um texto, que ele oferece uma quebra de linha, né? Então a gente consegue ter mais informação aqui, textual, e a gente vai incluir agora, no mesmo padrão, um botão para que sirva para gravar esse registro no ArrayList e depois preencher a tabela. Então o último componente que a gente já sabe que vai colocar aqui é um componente table. Vamos colocar a tabela logo embaixo do botão. Só que a gente vai redimensionar essa tabela que ela está muito alta, muito grande. E vamos redimensionar aqui também o nosso formulário. Ficou desse jeito, né? Então o que vai acontecer agora? Vamos personalizar os componentes que estão na tela. O primeiro, label, e vamos começar por eles, vai ser para o nome da disciplina, né? Ao invés de nome aqui, vamos colocar assim, ó, disciplina. O segundo label, a gente vai definir que o campo abaixo é referente ao turno. O terceiro label, a gente definiu que vai ser o código, né? Sugestão aí do Gustavo. E depois a gente vai ter um label
para ficar correlacionado à carga horária da disciplina. Por fim, o conteúdo programático. Vai ser um pouco mais de texto, né? O primeiro campo de texto, a gente vai alterar o nome da variável para txt nome, porque é nome da disciplina. A gente já criou um atributo chamado nome. O segundo componente vai ser o txt turno. O terceiro componente, o nome da variável, a gente precisa zerar aqui os textos, né? Vou tirar o texto que ele traz inicialmente. O nome dessa terceira variável vai ser txt código. A gente sempre utiliza o mesmo padrão de nomenclatura dos atributos para que a gente não se confunda, né? E fique mais claro possível para implementar. O quarto componente textual é o txt carga horária, usando o padrão camel case, né, pessoal? E a última variável aqui, o último componente, vai ser um txt conteúdo programático. O botão, a gente já está acostumado a criar um botão chamado gravar. Ele leva esse nome aqui porque depois a gente vai fazer uma implementação que, da mesma forma que é possível inserir um registro, também será possível atualizar o registro, desde que ele esteja em edição. Por isso eu não coloquei um botão salvar, vai ser um botão gravar, que ele vai servir tanto para inserir quanto para alterar um registro no ArrayList. O nome desse botão vai ser btn gravar. O próximo componente na tela é uma tabela, que a gente vai alterar o nome da variável para, sempre seguindo o padrão de nomenclatura, tbl disciplina. E o conteúdo dessa tabela, a gente vai definir agora. Acho que seria interessante diminuir o número de campos. A gente não precisa mostrar tudo isso na tela, né? Então, a primeira coluna vai ser para disciplina, não será editável. A segunda coluna, a gente pode colocar o código, não editável. E na terceira coluna, a gente pode colocar a carga horária, também não editável. Vamos excluir essa última coluna, vamos deixar só com 3. Agora, uma coisa interessante é que a gente pode predefinir algumas larguras aqui, certo? Eu posso colocar uma largura inicial e mesmo que ela fique redimensionável, ela vai ocupar mais espaço de tela. Essa largura é dada em pixels, tá? Mas o NetBeans, o Java faz alguns ajustes aí. Vou colocar essa largura em 800. Se ficar pequeno depois visualmente, a gente vem e ajusta. E por fim eu vou lá na aba de linhas para remover as linhas em branco e fecho. Só que disciplina ocupou quase o espaço todo, né? Acho que seria interessante diminuir um pouco esse espaço aqui para que sobre para código e para carga horária. Então no conteúdo da tabela, a gente vai mexer na coluna de disciplina para que ela ocupe aqui então, acho que uns 650 já vai ser um tamanho bom. 650 pixels de largura. Ele traz aí, ó, o formulário dessa forma e é possível que a gente redimensione, tá? Mas por padrão ele traz disciplina com uma largura maior. Agora o que a gente vai precisar fazer é implementar a ação de clique do botão gravar. Só que a ação de clique do botão gravar, a gente já percebeu que depende de um ArrayList que irá armazenar vários objetos da classe disciplina, e depois desses objetos armazenados a gente vai preencher o componente de tabela com os itens do ArrayList. Então, vamos dar aqui um duplo clique no botão gravar
ele já gerou um método aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho a fonte. A gente não precisa manter aqui o projeto aberto. Vou manter o código fonte um pouco maior. E vou remover os comentários que estão aqui em cima, que não estão servindo não estão servindo nesse momento e nem para documentar o projeto, tá? Então a gente identifica aqui de cara o método construtor. Esse método construtor, ele invoca o método init components. O método init components, ele inclui todas as classes, faz os posicionamentos dos elementos na tela, tá? Então é o que acontece logo no método construtor. Ele inicializa os componentes da interface gráfica. E a gente vai agora agregar alguns comportamentos, né? A ação de clique do botão gravar, ela vai funcionar, porém a gente depende de uma coleção de objetos preenchido para que a gente consiga então percorrer essa coleção de objetos e adicionar esses itens na tabela. Então já tornou quase um padrão. A primeira coisa que a gente faz aqui na classe é declarar um ArrayList para isso. Comentário: declara um ArrayList para armazenar a coleção de objetos da classe disciplina. A declaração da ArrayList é feita primeiro importando a classe ArrayList, que não vem de maneira nativa para um form JFrame. E a gente vai fazer a importação da ArrayList, que é uma classe do pacote útil do Java, né, java.útil. E a gente vai criar um ArrayList para armazenar uma coleção de objetos da classe disciplina. Portanto, esse objeto esperado aqui é o nome da classe ao qual se pretende criar uma coleção. Porém, a classe disciplina, ela está dentro do pacote classes. Ele não faz a importação aqui para essa classe JF disciplina de maneira automática. Então a gente precisa fazer um import da classe disciplina que está lá no pacote classes do nosso projeto, né? A esse ArrayList a gente geralmente dá sempre o nome padronizado no plural, né? A gente vai criar uma coleção de disciplinas. Então o nome do objeto vai ser disciplinas. E esse objeto disciplinas, inicialmente, ele recebe um objeto de ArrayList, tá? Dessa forma, temos um ArrayList vazio. E a partir desse ArrayList vazio, a gente vai poder preencher posteriormente a tabela. Porém, com ArrayList vazio não preenche tabela, né? O que a gente vai precisar fazer é que a cada clique do botão gravar, vai ser criar um objeto da classe disciplina e incluir esse objeto disciplina na coleção, vários itens de objeto. Então, a primeira coisa que a gente faz no botão gravar é criar um objeto da classe disciplina. Isso se faz criando um objeto da classe disciplina, que já foi importado ali no topo. A gente vai chamar esse objeto de disciplina com D minúsculo, recebe new disciplina, certo? A classe disciplina possui um método construtor e esse método construtor espera que a gente deve passar, se eu não me engano, cinco atributos de classe, sendo que o primeiro deles é o nome, né? Então, eu vou recuperar o conteúdo de texto que existe no componente textual do formulário para passar como primeiro argumento para o método construtor, e o método construtor vai setar o atributo nome com o valor do campo de texto txt disciplina ponto getText. Então
txt disciplina. Deixa eu só verificar o que está acontecendo aqui no projeto, que ele não conseguiu identificar o meu txt disciplina. Vou aqui no projeto, vou ver o nome da variável. Ficou nome, txt nome, né? Nome da disciplina, txt nome ponto getText. Então eu recupero o texto que existe dentro do componente e passo como primeiro argumento para o método construtor. O segundo argumento esperado na classe disciplina é o texto do conteúdo programático. Então a gente percebe que o posicionamento dos componentes na tela nada tem a ver com a criação do objeto, sendo que o conteúdo programático ficou sendo o último componente visual. Mas na criação do objeto ele é o segundo argumento passado para o método construtor. Então a gente vai pegar o txt conteúdo programático .getText. Recuperei o texto do conteúdo programático. O terceiro argumento esperado é o argumento de turno, txt turno .getText. O quarto argumento esperado é o código, txt código .getText. E o último argumento é a carga horária. Porém, carga horária é um atributo do tipo inteiro. Eu preciso então fazer a conversão desse valor que está lá na tela, né? Eu vou usar a classe integer.parseInt para converter o txt carga horária .getText. Nesse ponto, eu tenho um objeto da classe disciplina, tá? O que eu preciso fazer agora é adicionar esse objeto a uma coleção que já foi declarada como atributo ou como variável global, nesse caso aqui, da classe JF disciplina. Então, o que a gente faz aqui é inclui objeto disciplina na coleção de objetos. Aqui vai, então, nesse objeto de classe, possui uma variável global chamada disciplinas, onde eu posso adicionar um objeto da classe disciplina. Foi o que a gente fez. A partir de agora, a gente manipula os componentes da tela, do formulário. A gente primeiro aqui recupera o modelo da tabela. Isso se faz por meio de uma classe chamada defaultTableModel, que a gente precisa fazer a importação dela do pacote swing.table do Java, tá? defaultTableModel, o nome do objeto será model, recebe um casting, né? Eu forço aqui por meio da técnica de casting com que o meu componente TBL disciplina, recuperando seu modelo, eu consigo transformar esse modelo num objeto da classe defaultTableModel e consigo editar todas as suas propriedades por meio do código-fonte aqui no Java. O próximo passo é limpar a tabela. E a gente já viu por qual motivo a gente faz essa limpeza, né? Limpar a tabela para que possamos preencher as linhas com todos os itens que existem na coleção de objeto. Então a gente limpa a tabela toda vez que grava e depois preenche com todos os itens novamente. O código para limpar a tabela é por meio do objeto. Eu vou setar a quantidade de linhas em 0, né? E depois disso, eu devo percorrer a coleção de objetos e a cada item encontrado na coleção de objetos a gente adiciona uma linha na tabela. Então, percorre
o array list de disciplinas por meio de um for. Esse for é um clássico, né? A gente declara uma variável int chamada i, inicializada em 0. Enquanto essa variável for menor que o tamanho da coleção de objetos, portanto, this.disciplinas.size. Size é um método que retorna a quantidade de itens que existe na coleção de objetos. A gente vai incrementar a variável de controle. E a cada item encontrado, adiciona uma linha na tabela. A gente vai fazer por meio do objeto model, invoca o método addRow. O método addRow espera que a gente passe para ele um objeto da classe string para compor as colunas, né? A cada linha a gente vai compor aqui, se não me engano, 3 colunas, né? Então a gente precisa criar um objeto da classe string, e esse objeto da classe string vai ter que seguir a ordem dos itens que aparecem como colunas na tabela, né? O primeiro item, a primeira coluna, a gente vai preencher com o nome da disciplina. Portanto, a gente precisa pegar a coleção de objetos. Na coleção de objetos, a gente consegue trabalhar com índices. Eu vou recuperar um objeto específico. Então, eu vou dar um get na posição i, na posição 0, depois na posição 1, até atingir o final do array list. Então, nessa posição, eu recupero um objeto da classe disciplina. E nesse objeto da classe disciplina, que eu já vou copiar, eu vou recuperar o nome. E vamos exibir na primeira coluna o nome da disciplina. Na segunda coluna, eu só vou conferir visualmente, ficou o código e por fim a carga horária, né? Então, a gente precisa recuperar o código para a segunda coluna. E para a última coluna, a gente precisa recuperar a carga horária. Só que carga horária é um atributo do tipo inteiro. E a gente está criando um vetor de strings. Voltou? Ficou instável aqui, pessoal? Eu estava explicando que a carga horária, como é um atributo do tipo inteiro, a gente precisa converter em um valor do tipo string, porque a gente está criando um vetor de strings aqui. Então, a gente precisa utilizar a classe integer.toString. É um método que converte um valor do tipo inteiro para string. Até aqui, já é possível fazer a inclusão de um objeto, de vários objetos, de um objeto na coleção e fazer a coleção preencher a tabela. Mas já vamos implementar de uma vez um método que limpa o formulário e que a gente já fez na última aula. E a gente vai agregar aqui, né, no final da ação do botão gravar, a gente sempre vai limpar o formulário. Limpa o formulário. Então, nessa classe, a gente vai adicionar um método chamado limp formulário. E a gente vai declarar ele logo depois do botão gravar. Fora do botão gravar. Vai ser um private void limp formulário. O método limp formulário vai em todos os componentes da tela e vai setar o texto dele como vazio, tá certo? Então, primeiro o txt nome.setText. Ao invés de recuperar o texto, a gente vai setar o texto. setText com uma string vazia. Eu vou repetir 5. Um para nome,
tá? Depois, para o conteúdo programático, TXT conteúdo programático. Depois, para turno. Depois, o componente que a gente vai limpar vai ser o código. E depois do código, o último componente vai ser carga horária. Tá ali, então, vamos realizar o teste, né, de execução aqui. A gente vai executar no projeto, especificamente JF disciplina. Executar arquivo. Está lançando a máquina virtual do Java, um pouquinho pesada. Já já ele vai exibir o formulário na tela para gente. Está carregando agora. Ele mostrou aqui, ó, o formulário. Vou colocar uma disciplina chamada Programação Orientada a Objetos. O turno, a gente vai colocar no turno. O código, vamos colocar POO, que é o padrão que a gente utiliza. A carga horária, aliás, Programação Orientada a Objetos 1. A carga horária vai ser 80. E aqui no conteúdo programático eu vou colocar qualquer texto. A gente tem uma ideia aí de um texto um pouquinho maior, né? Vou gravar. Ele lançou, ele adicionou esse objeto na coleção e preencheu a tabela e limpou o formulário. A gente pega uma outra disciplina, coloca aqui. Ele vai incluir na tabela. Então, funcionou a parte de gravação, preenchimento do array list, preenchimento da tabela e a limpeza do formulário. Já vou propor aqui como exercício que vocês incluam esse formulário de disciplina na tela principal, no JF principal, e vão fazer para mim aí já, começando a fazer, o cadastramento de disciplina. E aí a gente vai ter 4 formulários aqui no JF principal. Vocês vão incluir o formulário disciplina, né, no menu para ser lançado. Assim que o usuário clicar em cadastro, ainda tem que incluir aluno, professor, disciplina e curso. E aí na próxima aula a gente vai fazer a atualização de um registro e a remoção de registro para as 4 telas. Então isso fica como exercício proposto. Eu vou parar a aula aqui, o tempo que vocês têm até as 8h20 fica para implementar o exercício proposto, que é o cadastramento de curso e a gestão aqui da tela inicial, e tirar dúvidas. Enquanto isso, eu continuo disponível aqui, tá? E vou subir esse vídeo para o Moodle, tá bom? Beleza.